Bem-vindo ao Resuma Pra Mim, o canal que transforma grandes livros em ideias simples, diretas e poderosas. Aqui você encontra resumos que vão mudar a forma como você pensa, aprende e vive. Sempre um novo livro, uma nova lição para você evoluir um pouco mais a cada episódio. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo descobrir o que esse livro tem de melhor. Ok, vamos analisar isto. A gente tem em mãos um guia que promete algo quase inacreditável. Dominar a arte de criar uma conexão genuína com qualquer pessoa em 90 segundos. 90 segundos é um tempo muito curto. Exato. A fonte é o audiolivro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. A promessa é bem ousada e a nossa ideia aqui é tentar destrinchar o que é realmente prático, o que é ciência e, o que é pura audácia. O que acontece nesses primeiros momentos que define todo o resto? Olha, o fascinante aqui é que, por mais que soe como mágica, a promessa do livro está ancorada na nossa biologia mais primitiva. Numa fração de segundo, o nosso cérebro faz um julgamento. Essa pessoa é amiga ou inimiga? Luta ou fuga, né? Exatamente, lutar, fugir ou interagir. Não se trata de manipulação, mas de entender e falar a linguagem que o nosso cérebro entende por instinto. Acho que a análise de hoje vai focar nisso, nos mecanismos por trás dessa comunicação quase instantânea. E para ilustrar esse poder todo, o autor já joga a gente direto numa história com o mentor dele, uma figura assim meio lendária, chamada Francis Xavier Mudo. Mudo, descrito como um mestre das habilidades sociais. Isso. Ele acreditava que as primeiras impressões não eram só importantes, elas eram o campo de batalha, onde tudo era ganho ou perdido. Exato. E a história que ele conta para provar isso é um exemplo perfeito de como quebrar padrões. Eles entram numa reunião com um cliente super importante, o diretor de uma empresa gigante de materiais de correspondência. O esperado seria, uma apresentação de slides, gráficos... O de sempre, né? Mas o Mudo não faz nada disso. A mando dele, o assistente, que é o autor do livro, simplesmente despeja um saco enorme no chão e de lá caem 2.497 envelopes. Imagina a cena. Imagina. O executivo naquela sala de reuniões impecável e, de repente, uma montanha de correspondência no tapete. Ele fica sem reação. É a quebra total de expectativa. E, nesse silêncio, o Mudo entrega a mensagem. Esse é o tipo de correspondência que você pode esperar anunciando na nossa revista. 2.467 respostas que chegaram em um só dia para um dos seus concorrentes. Nossa. Ele não vendeu um produto. Ele criou uma imagem sensorial, emocional de um sucesso avassalador. E fechou o contrato em menos de 2 minutos. É uma história incrível, parece coisa de filme. Mas o que me intriga é como isso se traduz pra gente, né? Ninguém aqui vai sair despejando envelopes no chão. E aí, mais tarde, num táxi, o Mudo revela o segredo por trás disso tudo, em 3 regras. E a primeira é quase simples demais, né? Sim, olhe nos olhos e sorria. É só isso? Pode ser tão poderoso assim? Pode, e por uma razão neurológica, inclusive. O contato visual direto com um sorriso genuíno é um dos sinais universais mais potentes de não ameaça. Ele basicamente desativa a amígdala cerebral. A parte do cérebro da luta ou fuga, isso, é uma mensagem não verbal que diz: eu venho em paz, sou confiável. Isso abre a porta para a comunicação, em vez de fechar com uma barreira de desconfiança. Faz todo sentido. A segunda regra do Mudo é: seja um camaleão. Ele fala que sincronizou sutilmente a linguagem corporal dele com a do cliente. Mas espera aí, isso não corre o risco de ser percebido como algo estranho? Tipo uma imitação forçada? Essa é a questão fundamental. E a chave está na sutileza e na intenção. O termo técnico para isso é espelhamento. A gente já faz isso sem perceber com pessoas de quem a gente gosta.
Verdade. Amigos que acabam pegando os mesmos trejeitos. Exato. O que o Moodle propõe é fazer isso de forma consciente e delicada para acelerar o processo. Não é imitar cada gesto, que seria caricato, um desastre. É mais sobre sincronizar o ritmo. Se a pessoa fala devagar, você diminui um pouco a sua velocidade. Se ela se inclina para frente, interessada, você pode sutilmente fazer o mesmo. Ah, entendi. Não é sobre copiar, é sobre dançar no mesmo ritmo. A intenção não é enganar, mas comunicar. Eu estou em sintonia com você. O cérebro da outra pessoa lê isso como familiaridade. E familiaridade gera conforto. Gera confiança. Ok, isso faz sentido. E a terceira regra, que é a que explica a genialidade dos envelopes, é: capture a imaginação e você capturará o coração. Ele prova isso ali mesmo no táxi. O autor diz que não está com fome e o Moodle começa a descrever um jantar. Com detalhes tão vívidos, né? Sim, que o autor fica com água na boca. Exatamente. Ele não ofereceu dados tipo o restaurante tem nota 4.5 e bom custo-benefício. Ele descreveu o soufflé de espinafre derretendo na boca, o filé apimentado. O pão caseiro quentinho e crocante. Isso, ele usou linguagem sensorial para fazer o cérebro do autor simular a experiência. E isso é crucial, porque como a neurociência confirma hoje, a gente toma decisões com base na emoção e só depois justifica com a lógica. Os envelopes não eram um dado, eram uma imagem de vitória. Nossa, isso me leva a pensar. Essas regras são a base, mas o livro tenta organizar isso num sistema mais prático, né? Um tipo de checklist mental. Ele chama de ABC da comunicação. Sim, é uma forma de estruturar a sua própria emissão de sinais antes mesmo de dizer uma palavra. O A de atitude. A sua atitude é a primeira coisa que as pessoas leem, sabe? Mesmo à distância. Ela é transmitida pela postura, pela expressão, é contagiosa. Totalmente. O exemplo que ele dá no livro sobre isso é perfeito. Ele está dentro de um avião, olhando para a pista, e vê um carregador de malas que está literalmente dançando enquanto trabalha. Ele joga as malas com um jeito, sorri, e o autor, só de observar, sente uma onda de energia positiva e pensa: eu gosto desta cidade. Incrível, né? Tudo por causa da atitude de um completo estranho. Isso mostra que a atitude precede a interação. Depois vem o B, de Body Language, linguagem corporal, que o livro simplifica em duas categorias, aberta e fechada. Exato. Postura aberta, braços descruzados, tronco virado para a pessoa. Comunica acolhimento. Postura fechada, braços cruzados, corpo de lado, sinaliza defesa, desinteresse. É o nosso instinto de proteger os órgãos vitais, né? Quando a gente se sente desconfortável, a gente se fecha. Exatamente. E aí vem o C, que ele diz ser o mais importante de todos. Coerência. A coerência, o que amarra tudo. É o alinhamento total entre o que você diz, como você diz e como você parece ao dizer. Palavras, tom de voz e corpo. Nosso cérebro é uma máquina de detectar incongruências. Se alguém fala, estou muito feliz em te conhecer, com um sorriso forçado e braços cruzados, a gente não acredita. A gente acredita no corpo, não nas palavras. Sempre. E a falta de coerência é o maior assassino da confiança. O que me faz pensar, como você ajusta a abordagem em tempo real? Se você percebe que a sua mensagem não está chegando, que a outra pessoa está se fechando, existe um método para corrigir o curso no meio da conversa? Existe. E o Moodle, claro, tinha uma fórmula para isso, brilhante e fácil de lembrar. Ele chamava de KFC. KFC. Imagino que não tem a ver com frango. É definir seu objetivo em termos positivos. Em vez de eu não quero que a reunião seja tensa, o pensamento é eu quero que essa reunião seja colaborativa. Certo, ter um norte claro e positivo. E o F? F é de find out what you're getting. Observe o resultado que está obtendo. Isso significa se tornar um observador afiado. A pessoa está se inclinando para frente ou para trás, o tom de voz dela está caloroso ou frio, é coletar dados em tempo real. Tratar a conversa como um sistema de feedback, não um monólogo. Perfeito. E se os dados mostram que a sua abordagem não está funcionando, entra o C. Change what you do. Mude o que você faz. Exato. Mude o que você faz até alcançar o que quer. É a parte da flexibilidade. Se ser formal demais está criando uma barreira, tente ser um pouco mais pessoal.
O livro usa o exemplo de uma escola que precisava arrecadar fundos. As primeiras tentativas pedindo doações diretas falharam. Esse foi o feedback deles. O F da fórmula. Isso. Então, eles aplicaram o C à mudança. Mudaram completamente a estratégia, contrataram profissionais, organizaram um torneio de golfe, criaram um evento desejável. O resultado foi um sucesso. A fórmula KFC é, na essência, o método científico aplicado às relações humanas. Eu gosto dessa ideia de que não existe fracasso, apenas feedback. Tira o peso do erro, né? Mas essa adaptação toda, esse mudar o que você faz, depende muito de com quem se está falando, certo? Sem dúvida. E é por isso que a parte final do quebra-cabeça que o livro monta é a adaptação a diferentes tipos de personalidade. Ah, sim. Ele divide as pessoas em 4 categorias de negócios: sonhadores, analisadores, indutores e controladores. Os sonhadores... Os visionários, né? Isso, as pessoas das grandes ideias. Eles pensam no e se. Para se conectar com eles, tem que dar espaço, explorar possibilidades, falar do futuro. Detalhes demais no começo sufocam eles. O oposto completo dos analisadores. Totalmente. Os analisadores precisam de fatos, dados, lógica, organização. Para eles, uma conversa sem estrutura e evidências é perda de tempo. Depois vêm os indutores, ou persuasivos. São as pessoas que respondem a entusiasmo, energia. A conexão pessoal vem primeiro para eles. Eles compram a pessoa antes de comprar a ideia. Uma conversa fria, puramente transacional com o indutor, raramente funciona. E por último, os controladores. Focados em resultados diretos, odeiam perder tempo. Com um controlador, ir direto ao ponto não é grosseria, é um sinal de respeito. Objetivo, opções, recomendação. Eles precisam sentir que a decisão é deles. O livro conta a história do John e da Sandy no aeroporto, que é um choque clássico entre esses tipos. O John é um analisador puro, organizado, focado. A Sandy é uma indutora clássica, animada, querendo conversar. E a interação é um desastre. O John vai direto aos papéis, frustrado. A Sandy se sente atropelada pela abordagem fria dele. Em 20 minutos, eles criaram uma barreira em vez de uma ponte. Nenhum dos dois conseguiu se adaptar. Então, na prática, se eu sou um analisador como o John, eu deveria começar perguntando sobre a viagem da Sandy, sabe? Antes de sequer mencionar os papéis. Como essa adaptação funciona sem parecer que eu estou sendo falsa com a minha própria natureza? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não se trata de se tornar outra pessoa, mas de ampliar seu repertório de comunicação. É como um poliglota que escolhe o idioma certo para falar com o estrangeiro. O analisador não precisa virar o contador de piadas da festa. Certo. Mas ele pode conscientemente dedicar os primeiros 2 minutos para criar uma conexão humana. Como foi o voo? Em vez de aqui estão os formulários. É uma pequena mudança de sequência que faz toda a diferença. Mas isso também exige um alto grau de autoconsciência, né? O livro fala das fraquezas inerentes aos seus pontos fortes. Esse é um ponto crucial. A chave não é só diagnosticar os outros, mas entender como seu próprio estilo é percebido. A eficiência de um controlador pode parecer autoritária. O entusiasmo de um indutor pode parecer superficial para um analisador. A atenção aos detalhes de um analisador pode ser vista como pessimismo por um sonhador. Exatamente. A autoconsciência permite que você module seu comportamento. Você não deixa de ser quem é, mas aprende a suavizar sua abordagem, a construir pontes. Então, o que tudo isso significa? Juntando todas as peças, parece que a capacidade de criar conexões não é um dom místico, mas um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e praticadas. A magia dos primeiros 90 segundos está em usar ferramentas simples como o contato visual, se adaptar como um camaleão e usar a fórmula KFC para navegar em qualquer conversa. Exatamente. O livro oferece um kit de ferramentas poderoso para abrir portas que, de outra forma, poderiam permanecer fechadas. Ele nos ensina a sermos mais conscientes nesses momentos cruciais. Mas isso me leva a um pensamento final. Manda, o livro foca intensamente em como causar um impacto positivo em 90 segundos. A pergunta a se ponderar é:
Uma vez que essa porta está aberta, que tipo de relação a gente escolhe construir nos minutos, dias e anos que se seguem? A técnica inicia a conexão, mas é a intenção e o caráter que a sustentam a longo prazo.